bem? Eu sou Carolina Bello e este é mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje vamos falar sobre bolhas nos pés por causa da corrida. Quem corre, provavelmente algum dia já sofreu com elas. Mas o que causa bolha nos pés? Como evitar bolhas nos pés? Como aliviar a dor de bolhas nos pés? Qual o tratamento das bolhas nos pés? Sempre muitas perguntas, né? Vamos lá? Apesar dos cuidados, algumas vezes, confesso, faço umas bobagens e pronto, fica cheio de bolhas nos pés. Mas que tipo de bobagens são essas? O que causa a bolha nos pés dos corredores? As bolhas aparecem pela pressão ou fricção entre pés, meias e tênis ou alguma infecção ou pancada. O organismo entende que existe uma ameaça quando essa fricção começa ou quando a pancada acontece. Com isso, a camada mais superficial da pele, a epiderme, se descola da segunda camada, que é a derme, e começa a produção de um fluido que se acumula entre essas camadas. O fluido é incolor e ajuda na cicatrização e também na diminuição dos impactos. E as bolhas podem aparecer em qualquer lugar. Tudo vai depender do local de maior atrito, o que está relacionado a vários fatores, como tipo de meia, tipo de pisada, formato do pé, tipo de calçado, terreno da corrida, deformidades ortopédicas, no caso de joanetes, por exemplo, características individuais da pele, intensidade do treinamento ou da competição. E aí vem sempre aquela dúvida: estourar ou não as bolhas? O ideal é não estourar, pois as bolhas podem ser portas de entrada para bactérias e outros micro-organismos que podem gerar infecção e piorar a situação. Então, se a bolha for pequena e não incomodar, deixe como está. A pele age como uma cobertura protetora sobre um ambiente estéril. Deixe pequenas bolhas de sangue sem mexer também. No entanto, caso a bolha esteja grande e muito dolorida, a drenagem pode ser recomendada. Isso porque a bolha poderia estourar sozinha e arrebentar a pele de proteção, o chamado teto da bolha. Mas aí, cuidado ao drenar a bolha. Use sempre uma agulha esterilizada com álcool 70%. Agora, se a bolha for muito grande ou parecer infeccionada com pus, o médico deve ser procurado imediatamente. Também é recomendado procurar o médico se você for diabético e tiver uma bolha no pé. Isso porque o diabetes compromete a circulação, o que retarda a cicatrização e pode causar danos aos nervos. Algumas dicas práticas para evitar bolhas nos pés são: use sempre o tênis correto. Isso inclui o tamanho e o tipo de pisada. Normalmente, devemos comprar os tênis de corrida em um número maior que o nosso modelo tradicional de dia a dia. Isso porque os pés incham durante a prova. Caso o tênis fique apertado, o atrito será absurdo e a possibilidade do surgimento de bolhas aumenta. Já caso o tênis fique largo, o pé pode escorregar e ficar roçando em determinadas partes, o que também causará bolhas. O tênis correto para o seu tipo de pisada diminui possíveis áreas de sobrecarga. Também tenha cuidado ao amarrar o cadarço. Um cadarço muito apertado pode gerar atrito também com os pés e originar bolhas. Outra dica é: use a meia correta. Devemos sempre ter em mente que a água e o suor aumentam o atrito entre os pés e as meias. Então, é importante que esses agentes sejam dissipados o mais rápido possível. Para isso, o material da meia não deve reter a umidade. O algodão retém o suor e a umidade, já a nossa velha e conhecida poliamida não. Dessa forma, quanto maior a porcentagem de poliamida e menor a de algodão na meia, mais proteção contra bolhas o corredor terá. Além disso, é importante observar se há dobras ou costura na meia. Quanto menos ou nenhuma costura, melhor. O mesmo vale para as dobras. Outro ponto importante é tentar não molhar os pés. Em corridas trail, muitas vezes, isso é meio impossível, pois temos trechos de rios ou poças. Mas quando der, tente optar por partes do caminho que não tem água. Isso porque pode haver a possibilidade de você passar pelo cantinho de uma poça e minimizar ou zerar a quantidade de água que vai entrar em contato com seus pés. Tem gente que, mesmo podendo evitar, enfia o pé na poça com vontade. Depois elas podem colher os frutos, as bolhas, por essas atitudes. No caso de corridas de asfalto, muitas pessoas jogam água no corpo para aliviar o calor. E claro, a gravidade ajuda a escorrer a água para dentro dos tênis. Então, quando quiser se refrescar, jogue mais água na cabeça e nas costas. Isso minimiza a quantidade de água que vai encharcar seus tênis e, consequentemente, seus pés. Utilize vaselina ou algum produto para evitar o atrito. A vaselina e alguns outros produtos podem e devem ser usados nos
nos pés para evitar esse atrito. Caso o tênis possua algum tipo de costura que incomode, também é indicado passar o produto na costura. Só procure não exagerar na quantidade de produto aplicado para que seus pés não fiquem escorregando dentro do tênis, o que também pode causar bolhas. E já que estamos falando de produtos, hidrate seus pés. Se pele molhada é ruim, pele seca também, pois fica muito mais propensa à fricção. Para evitar isso, use um bom creme hidratante para manter a umidade adequada e proteger a função de barreira da pele. A última dica é para corrigir a sua mecânica de corrida. Muitas vezes o atrito produzido entre os pés e os tênis é devido a uma mecânica de corrida errada. Para corrigir, um profissional de educação física ou fisioterapia pode realizar um trabalho de exercícios de correção e fortalecimento. Tá bom, beleza, mas agora já era. O que fazer quando as bolhas aparecerem? Como as bolhas possuem diversos graus e formas, elas exigem tratamentos distintos. Como já falamos na parte sobre estourar ou não as bolhas, o ideal é não estourar, caso ela seja pequena ou nem tenha líquido acumulado dentro dela. Isso porque a pele funciona como uma barreira e um curativo natural. Bolhas menores podem ser furadas com material esterilizado e com a manutenção da pele. Já as bolhas maiores ou mais profundas podem necessitar de acompanhamento médico para tratamento sob risco de agravamento do quadro. O ideal seria evitar novos traumas no local, e isso significa dar uma parada nos treinos. Como o tempo médio para a recuperação de uma bolha é de 7 dias, algumas pessoas podem não querer ou não poder esperar. Então, a questão é minimizar os riscos e aliviar a dor causada pela bolha com curativos para diminuir o atrito durante as corridas. Para isso, você pode usar um hidrocoloide, que são curativos compostos por uma camada interna autoadesiva que contém carboximetilcelulose sódica e uma camada externa de filme de poliuretano. Quando entra em contato com o líquido que sai da bolha, há a formação de um gel que promove o desenvolvimento de um meio ambiente úmido, otimizando o processo de cicatrização da bolha e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. Além disso, ele protege contra um possível novo atrito. E para as bolhas nos dedos, eu usei um protetor de silicone. A função desses equipamentos é evitar o impacto e o atrito com o calçado, além de também absorver o impacto da atividade física, né? E você? Já teve bolhas nos pés por causa da corrida? O que fez para tratar as bolhas? Se você gostou deste podcast, não deixe de curtir. É só colocar o dedinho para cima. E claro, compartilhe nas suas redes sociais e ajude outras pessoas a também saberem como lidar com as bolhas nos pés. Para saber mais, vou deixar aqui na descrição do podcast o link para o post do Viajar Correndo sobre bolhas nos pés e também o link para o vídeo. Assim você consegue ver os produtos que eu falei aqui. Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem, com mais um episódio sobre algum assunto relevante no mundo das viagens para participar das corridas. Um super beijo e até a próxima!